Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. Hoje a gente tem um convidado especial que já é conhecido de vocês, é amigo nosso aqui do canal já. A gente já se tornou amigo pessoal, é uma grata surpresa que essa luta trouxe para a gente. E hoje a gente chamou ele aqui porque tem dois temas muito importantes que a gente quer falar. Um deles preocupa muito, que é a questão do orçamento e o impacto que isso vai causar no 13º. Então, assim, a gente tem um medo aí do atraso, tá? Tem vertentes diferentes de interpretação, mas é um risco que existe sim, tá? Então, o Paulo vai trazer a orientação, ele participou da votação do orçamento, ele participou do orçamento, tem a questão da retirada de dinheiro da própria Previdência, a gente quer que ele explique isso para vocês aqui. Então, esse é um dos motivos que a gente chamou o Paulo aqui hoje. O segundo motivo é porque a gente espera um país mais decente. Eu já disse para vocês, vou repetir quantas vezes for necessário. Se a gente tem um projeto bom para defender, a gente vai defender. Esse canal foi feito para isso. E o Paulo tem uma PEC que trata dos ministros do STF, e essa PEC tem a minha chancela total de apoio. Uma PEC totalmente boa, nós vamos explicar no momento certo, limita o tempo dos ministros. Hoje, nosso querido amigo Milton Antunes, da Paraíba. Como é que tá aí na Paraíba? Calor, Milton? Tudo na Paraíba, tranquilo. Tá aí com a Sejam gente? Todos aí, pessoal. Aí. Tá tudo bem? Estão me ouvindo bem? Que eu tô aqui com a conexão talvez não esteja tão boa, mas eu acho que dá para me ouvir, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Pessoal, obrigado, Sandro, tá aqui com você. Ganime dispensa comentários, sempre muito bem-vindo ao nosso canal. E esse papo de hoje é super importante, gente. Então, aproveitar aí o ensejo para pedir para vocês que estão chegando agora na live, senta o dedo nesse like, pessoal, para a gente trazer mais pessoas para cá, assuntos aí importantíssimos e que sempre são divisores de água e na qualidade de vida de todos vocês. Então, vamos embora, que hoje a tarde promete. Paulo, eu vou evitar te apresentar, que todo mundo já te conhece, todo mundo já sabe. Paulo, fala sobre esse orçamento aí, a sua percepção e uma coisa que nos interessa muito, a questão dos cortes de orçamento, as falhas. Fala para a gente aí como que isso pode impactar no 13º. Bom, boa tarde a todos, Sandro, Wilton, prazer estar aqui com vocês, também o pessoal que segue aí os canais de vocês, é muito legal sempre estar participando, vocês conversam, têm contato direto com a população, que é muito legal, eu fico muito feliz, mesmo quando a gente discorda, eu acho que o debate é rico e é importante explicar, né, todos os lados, todas as visões para a sociedade, para a população. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês mais uma vez, sempre que vocês me convidam, quando eu tem disponibilidade, eu aceito, porque é um trabalho franco, um trabalho respeitoso, muito legal, eu acho que isso é importantíssimo, não só para a nossa democracia, para a nossa política, né, eu acho que é importante para o Brasil como um todo, a gente ter esse tipo de contato direto com a população, que vocês promovem tão bem. Então, obrigado mais uma vez aí pelo convite, pela participação aqui. Então, vamos falar sobre o orçamento, né, eu acho que, só para explicar um pouco, a gente vota, geralmente, em 2020, no ano anterior, o orçamento que deveria ser do ano seguinte. Então, a lei orçamentária anual, que é chamada de LOA, ela deveria ter sido votada em 2020. Por conta da pandemia, a comissão mista do orçamento, que é a comissão que envolve senadores e deputados, ela não foi instalada em 2020. Na verdade, ela deveria ter sido instalada no início do ano, aí teve a pandemia. No segundo semestre, eles tentaram instalar, aí teve uma briga política, briga essa entre Alcolumbre, Rodrigo Maia, Centrão, né, todo mundo, e acabou que ela não foi instalada. E aí ela foi instalada agora, no início do ano. Então, esse ano, a gente vai ter duas comissões mistas do orçamento. Essa, que se encerrou agora praticamente, para votar o orçamento de 2021, com atraso de 3 meses, aí, pelo menos, e daqui a pouco vai ter outra para tratar do orçamento de 2022. Né? E, claro, também para tratar dos ajustes que são feitos ao longo do ano dentro do orçamento. E aí, essa comissão, ela foi instalada, aí ela apresentou um orçamento num dia, votou no dia, e no mesmo dia a gente votou no plenário, o que é algo absurdo, porque não dá tempo da gente analisar o orçamento, discutir o orçamento, apresentar emendas para o orçamento. Então, só o trâmite em si
já foi absurdo. Inclusive, a gente entrou no STF no ano passado, pedindo para o STF obrigar o presidente do Congresso a instalar essa comissão. Porque quando era o argumento da pandemia, ok. Mas depois disso, não. Foi por conta de uma briga política, porque eles queriam a presidência da comissão. É absurdo a gente ter ficado tanto tempo sem a comissão por conta disso. E aí o orçamento que veio foi um orçamento péssimo. Péssimo, em todos os sentidos. E, Sandro, uma coisa que aconteceu dessa vez, e foi o motivo da gente ter entrado no STF, e parece até contraditório, né? Eu entrar no STF e estar querendo mudar o STF. Mas, infelizmente, é o que a gente tem. Né? Então, a gente tem que trabalhar com o que tem. E a gente entrou no STF justamente por quê? Porque o argumento que eles usaram no ano passado para apresentar a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei meio que descreve como deve ser o orçamento. Não é o orçamento ainda, é como deve ser. A gente votou a toque de caixa, votou correndo, com o mesmo argumento. Estamos atrasados, agora a gente tem que votar qualquer coisa. E a gente acabou votando. Só que dessa vez, eles apresentaram uma lei orçamentária horrível e queriam que a gente votasse também de qualquer jeito, de qualquer forma. E a gente falou, não, nada disso. Eu votei contra o orçamento, né? A bancada do Novo votou contra o orçamento, vários partidos de direita, de esquerda, de qualquer posicionamento político, votaram contra. Acabou que quem votou a favor foi quem? Partidos da base do governo e partidos que tinham algum interesse no orçamento. Por quê? E aí é onde entra a sacanagem que foi feita no orçamento. Quer dizer, uma delas, né? Mas a mais gritante e a mais absurda que foi. O relator, que é o senador Márcio Bittar, não vou dizer que é culpa dele, porque isso é praxe de todo o relator do orçamento, tá? É uma praxe ruim, né? Então não é culpa dele, mas também ele não é inocente na história, tá? É uma coisa corriqueira. Ele tem lá uma emenda do relator, que é o quê? É uma parte do orçamento que é ele quem manda. Quando ele apresentou o orçamento na sexta ou no sábado da semana passada, ele tinha 3 bilhões de reais de emenda de relator. 3. Que é muito dinheiro. Imagina só, 3 bilhões de reais. Só para vocês entenderem, um parlamentar tem um negócio chamado de emenda parlamentar, que são 16 milhões de reais. 16 para cada um, né? Para cada um. O relator tem 3 bilhões. Bilhões. Ele fica com tudo para ele? Não. Geralmente ele divide entre os amigos, entre os parceiros dele, a galera que ajudou e tudo mais. Mas é ele quem manda naquilo ali. O único que pode botar, tirar, levar para um lugar ou para o outro é ele. Quando veio uma mudança no relatório dele, uma mudança no parecer dele, se eu não me engano, na quinta-feira de manhã, às 10 horas da manhã, que era o dia que ia ser votado, esses 3 bilhões passaram a ser quase 30 bilhões, 29 bilhões e alguma coisa. Então, ele no dia que a gente teve que votar, ele mudou, ele acrescentou mais 26 bilhões para ele. E aí, sabe de onde ele tirou isso? 13,5 foram de previdência, aposentadoria, pensão. 2,6 de seguro-desemprego. E 7,4 de abono salarial. E você sabe quem recebe abono salarial, né? É quem recebe até 2 salários mínimos. Então, ele tirou de quê? Aposentado, quem está desempregado, seguro-desemprego, e abono salarial, para botar para a emenda dele. Para a emenda dele. Na época dessa, hein, Paulo? Chega a ser covarde isso, hein? É covarde, absurdo. Covarde. Mas não só é covarde, Milton, como também não é realizável. Não é factível. Por quê? Ganime, só para fazer um adendo aqui, vamos lembrar que o Paulo Bittar é aquele mesmo que anunciou que queria congelar a aposentadoria de vocês através da desindexação, que nós fomos lá e batemos na mesa dele, viu? Então, assim, ele retirou 13,5 bi da Previdência. E como que isso impacta a Previdência, o Ganime? Que já não andava nada bem, né? Há muito tempo. Já não andava nada bem. Pode faltar para aposentadoria, né? Ele não é meu xará, tá? É Márcio Bittar. Márcio Bittar. É Márcio Bittar.
Não, então, qual o problema, Sandro? O governo tem duas formas de fazer isso, na verdade, 3 ou 4, tem várias formas de resolver isso, né? Uma forma é o governo agora, na hora de sancionar o orçamento, porque o orçamento é uma lei, e como toda lei, o presidente sanciona, e ele pode vetar totalmente ou vetar parcialmente. Então, ele poderia vetar uma parte disso. Só que se ele vetar, qual é o risco? O Congresso vai lá e pau nele. Pode derrubar, pode travar o governo. Tem um bando de processo de impeachment aí engavetado que o presidente da Câmara poderia ir lá e fazer andar. Pode fazer de tudo. E a relação Bolsonaro-Lira já não anda aquele love mais, né? Pois é, exatamente. Então, essa é a primeira coisa que o governo poderia fazer, vetar totalmente o orçamento, que aí seria, acho que muito radical, ou vetar essas partes do orçamento. A segunda coisa seria aprovar o orçamento como está e depois o relator fazer as mudanças necessárias. Por quê? Como eu falei, isso está na mão do relator. Então, o relator poderia chegar e falar, ó, eu vou devolver esses 30 bilhões para o governo. O relator fez uma carta agora, um ofício, que é só pro forma, dizendo que ele devolveria 10 bilhões. 10 bilhões. Mas lembra o número que eu falei? Ele tirou 26 bilhões. Então, 10 bilhões não cobre nem a Previdência, não cobre nem o seguro-desemprego ou o bônus salarial juntos. Então, é muito pouco, 10 bilhões. Mas seria uma forma, né, que poderia ser 5, 10, ou mesmo os 30, do relator falar, ó, devolve isso para o governo. Ele poderia. Outra forma também são projetos de lei complementares, na verdade, do Congresso Nacional, projeto de lei que se chama PLN, projeto de lei do Congresso Nacional, que poderia mexer dinheiro dentro do orçamento. Mas ele teria que tirar de outras áreas, né? E eu não sei se ele tem espaço dentro do orçamento, porque hoje o orçamento da União ele é quase todo comprometido com despesas obrigatórias. O relator, esses 30 bilhões, eles equivalem, se eu não me engano, a 20% das despesas que são chamadas discricionárias, ou seja, despesas que o Congresso, o governo, todo mundo pode mexer, porque o resto é para pagar a Previdência, para pagar servidor público, então não sobra muito dinheiro. E ele ainda assim tirou dinheiro de despesas obrigatórias, como a própria Previdência. Então, daria para o governo realocar dinheiro, mas não tem de onde. Não tem. Isso é que a gente fez uma carta, a gente fez um ofício assinado por vários parlamentares para o presidente da República, pedindo para que ele explicasse, ok, com esse orçamento, como você vai conseguir cumprir os gastos, arcar com os gastos do governo, sem cometer um crime de responsabilidade fiscal. O TCU, o Tribunal de Contas da União, já está falando que, se ele aprovar o orçamento como ele está, já é um crime de responsabilidade fiscal. Porque o fato de sancionar. Dele sancionar, como ele está. Então, o Bolsonaro está numa situação muito delicada, porque se ele sanciona, talvez ele esteja cometendo um crime de responsabilidade fiscal e pode cair por conta disso. Se ele veta, ele pode cair porque os parlamentares vão ficar... Exatamente. Então, assim, qualquer coisa... O Bolsonaro não sabia do teor desse orçamento antes foi pego de surpresa, porque o Márcio Bittar, se não me engano, ele é vice-líder do governo. Ele ainda é vice-líder do governo. O Bolsonaro não é vítima disso, não. Porque ele sabia de tudo. Sabia, sim, sabia. Não é... Só que eu acho que ele não imaginava, nem o Congresso imaginava, estou falando do Congresso, esses que articularam por esse orçamento, que a repercussão seria tamanha, que a gente iria botar isso em evidência, que a gente votaria contra, que a gente faria manifesto contra, que a mídia ia entender o problema. Eu acho que eles acharam que era um bando de trouxa, que ninguém ia perceber o problema, iam fazer isso e entubar. E aí o governo, que está fraco hoje,
está fragilizado, né, por culpa do governo, eles se submeteram a esse orçamento. Não, vamos deixar passar. E agora caiu a ficha de que o problema é bem grande. Então, não sei se foi excesso de arrogância, se foi uma noção de inocência, ou simplesmente era o que dava para jogar e jogaram achando que ia passar despercebido. Entendi. E deixa eu te perguntar, Paulo. Como eu digo, o Bolsonaro sabia, não foi vítima. Isso aí eu já falo há muito tempo. Primeira coisa, entrando na nossa pauta dos aposentados. O 13º, Paulo, ele não depende de orçamento, ele é uma despesa corrente. A gente tem, inclusive, os duodécimos, que a gente tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e depois a Lei do Orçamento, que vem para especificar quanto vai gastar com cada situação. Mas enquanto ela não é aprovada, e se ela não for aprovada em tempo, o orçamento do ano anterior vale, o que já estava abaixo, e o Bolsonaro ainda tem o duodécimo, que eu podia pagar o 13º. Eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Essa desculpa de que eu tenho que esperar o orçamento para pagar, ela não cola, ele não precisava. Mas ele já tinha um conhecimento do orçamento, ele já sabia do orçamento. No dia da votação do orçamento, ele falou que até essa semana o 13º estava pago, que seriam 50 bi injetados na economia. Essa questão de injetar dinheiro na economia agora, Paulo, eu converso com os comerciantes, cara. Eles estão desesperados. Não estão trabalhando, a situação está crítica. Precisa de injetar dinheiro na economia. Então, era 50 bi que ia entrar. Por que essa demora? Ah, mas o orçamento não foi aprovado, isso pode impactar. Mas peraí, o auxílio emergencial não foi impactado. Então, assim, tem o risco disso aí impactar no orçamento efetivamente, ou só pode ser uma falácia do Guedes usar isso como desculpa para não adiantar o 13º? E por que você acha que isso pode acontecer? Não, Sandro, só uma explicação que eu acho que é importante. Você falou que despesa corrente não é impactada pelo orçamento. É sim. Na verdade, ela tem que estar lá. O orçamento contempla também as despesas correntes. O grande problema é que, como são despesas obrigatórias, se não estiverem no orçamento, pode ser considerado um crime de responsabilidade, pode ter uma falha e o governo vai ter que arcar com isso. Mas o que eu quis dizer é que a despesa corrente, ela mesmo sem aprovação do orçamento, ele não pode travar ela e não pagar. Ele não fica travado para cumprir ela. Não, tem um limite disso, e isso, como você falou bem, a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias, ela permite que as despesas sejam realizadas por um período. Só que, quando você está falando do 13º, a gente está falando de uma antecipação. Sem a aprovação do orçamento, no meu entendimento, tá? Eu não sou tão especialista assim nesse tema, não, mas no meu entendimento, ele não pode fazer uma despesa dessa antes do orçamento ser aprovado, não, tá? Por quê? Não é a despesa que ele deveria estar acontecendo no mês corrente. Ele não tem ainda essa despesa acontecendo. Então, ele não poderia estar despendendo isso sem que fosse aprovado o orçamento, não. Tudo que está sendo gasto agora é um jeitinho, porque o correto seria o orçamento estar aprovado no ano passado, né? E não está sendo aprovado agora. A gente está gastando, inclusive, é um problema grave. Quanto mais isso se estende, mais vai ter um descompasso entre o orçamento e a realidade, né? E aí a gente já está aprovando talvez um orçamento que já seja mentiroso, né? Porque quando você faz um orçamento prévio, ele é mentiroso de alguma forma, porque você não, é uma previsão orçamentária, né? Não é a realidade. Agora, quando você aprova em abril um orçamento que você já tem 3 meses já despendidos, é um pouco absurdo você estar tão descolado assim da realidade. Mas eu acho que o grande problema aí, Sandro, não é especificamente o pagamento de um ou do outro item. É você ter um problema orçamentário como um todo. E aí se o governo não conseguir fazer esses ajustes que a gente está falando, ele em algum momento vai ter que falar o seguinte, peraí, eu vou ter que cortar em algum lugar, ou parar o Brasil, ou então cometer um crime de responsabilidade e gastar mais do que ele pode, né? Então, a situação é bem ruim, é bem crítica. Hoje, qualquer coisa que o governo faça vai estar na mão do Congresso, porque, como a gente falou, se ele veta, ele
vai ter problema político, e se ele não veta, ele vai ter um problema técnico, mas é claro que, se ele não veta, o TCU pode dar o parecer que for, que ele cometeu crime de responsabilidade. Como foi o caso da Dilma, se a gente voltar lá na Dilma, o TCU deu um parecer dizendo que a Dilma tinha feito uma pedalada fiscal e tinha cometido um crime de responsabilidade. Porém, ela só caiu porque tinha um ambiente político para que ela caísse. Porque ela poderia ter cometido crime de responsabilidade que fosse, se o Congresso falasse não vai ter impeachment, não teria impeachment. Então, é absurdo um Congresso articular ou executar um processo de impeachment sem crime de responsabilidade, assim como é absurdo o Congresso não fazer impeachment quando há crime de responsabilidade. Mas, na prática, quem faz o impeachment é o Congresso. Então, eu, por exemplo, eu votaria a favor ou contra o impeachment pela questão técnica e não pela questão política. Hoje, mas na realidade... Vamos polemizar o negócio aqui um pouquinho, já que a gente já entrou nesse ponto aí. Hoje, o pessoal está cobrando aí muito o impeachment do Bolsonaro. A esquerda usa o argumento de genocídio, esse argumento de que ele poderia ter comprado as vacinas, não comprou. Tá? Eles usam esse argumento. Tem questões técnicas também que são aplicadas, por exemplo, essa questão do orçamento aí, que ele poderia estourar o teto de gasto. Na sua visão hoje, política, se emplaca o impeachment, se o Lira coloca o impeachment, passa ou não? Tá, vamos lá. Eu acho que o Lira hoje não coloca o impeachment para passar, para avançar. Vocês viram agora na mudança dos ministérios, né, na mini reforma ministerial que ele fez, o Lira e o Centrão, eles emplacaram uma ministra que é do grupo político deles, que é a Flávia Arruda, que é para um dos principais ministérios, que é justamente o ministério que faz a relação com o Congresso e é o ministério que libera emendas parlamentares. Então, hoje, com a Flávia Arruda ali, eu acho que dificilmente o Congresso vai avançar em qualquer processo de impeachment. Agora, a paciência do Lira, e até mesmo do Pacheco, com o Bolsonaro, não está ali muito alta, não, tá? Então, qualquer coisa pode mudar a qualquer momento. Então, eu acho que se o Lira pautar, eu acho que o processo avança. Até porque ele não vai pautar um processo que não tenha viabilidade de passar. Que não tem um apoio, né? Mas eu não acho que ele paute, entendeu? Essa é a questão. Eu não acho que ele paute, até porque tem um outro lado que também é importante se pensar. Eu não acredito hoje que... Eu vou mudar. Eu acredito que hoje nem a esquerda, nem o Centrão queiram o impeachment do Bolsonaro. Falta um ano e meio para a eleição. O Centrão quer que o Bolsonaro esteja na mão dele. Tanto agora, nesse ano e meio, quanto também em 2022. Talvez aí emplacando até mesmo um vice, ou alguma coisa assim. E a esquerda, o que é a melhor coisa para a esquerda hoje? É que o Bolsonaro sangre cada vez mais, que ele perca cada vez mais a popularidade dele. Vai perder? Não sei. Mas se hoje o Mourão assumisse e fosse o presidente da República, é um cara muito mais tranquilo, menos polêmico, mais sensato, acho que recuperaria aí boa parte do apoio da sociedade, tocaria o mandato até o final com tranquilidade. Você falou bem do Mourão. Eu acho que você gostaria mais do Mourão. Entre ele e Bolsonaro, não tem dúvida. Tá não certo. tem dúvida nenhuma. Ô, Ganime, em meio a tudo isso, eu teve uma pergunta aqui, eu ia perguntar sobre isso. Em meio a esse Deus nos acuda, que está um verdadeiro Deus nos acuda, né? Não dá para ver outro cenário diante do que a gente está vendo. Até onde a possibilidade de um orçamento de guerra, novamente, poderia salvar o Bolsonaro? E, por tabela, salvar né, o nosso público especificamente, porque, de certa forma, as portas se reabririam, digamos assim. Né? Eu não vejo muito momento para que a gente aprove um novo orçamento daquele. Aquele já foi complicado. A gente estava no início da pandemia,
ninguém entendia o que ia ser a pandemia, como enfrentar, e todo mundo votou naquele... Fazendo só um parênteses, Ganem, desculpa te atrapalhar. E eu estou fazendo esse adendo justamente baseado no que você acabou de dizer. No ano passado, a pandemia estava no início, ainda não se sabia que direcionamento ela ia ter, acreditava-se que ela tinha até data para acabar no final de dezembro, né? Exato. Foi direcionado o próprio, o próprio, exatamente, estado de calamidade pública, e hoje, a realidade de hoje é infinitamente pior do que o ano passado, né? E sem saber o que é. Só que agora a gente tem uma previsão do fim do caos, não da pandemia, ou não do vírus, mas do caos. Uma previsão que se dilata, né? Que cada semana, cada mês, a gente acha que vai ser mais próximo ou mais tarde por conta da vacinação. Mas se você olhar os países que estão acelerando a vacinação, o caos econômico e também de saúde pública está acabando muito mais rápido, né? Então, a vacinação, e isso é uma coisa que, por exemplo, a Fiocruz, ela está atrasada na entrega das vacinas. Então, tá claro que um dos resultados de chegarmos onde chegamos, e principalmente com algo que é irreversível, que é a perda de vidas, tem direto ou indiretamente responsabilidade do Bolsonaro, que foi ele que não quis comprar vacina lá atrás, né? Sim, sim. Não, isso eu não tenho dúvida. Eu só não acho que dê para colocar toda a culpa nele. Eu acho que ele é um dos culpados. Eu acho que assim, eu vejo muito discurso de algumas pessoas dizendo, não, a culpa é do Bolsonaro. E eu vejo outros dizendo, não, o Bolsonaro fez tudo o que tinha que fazer. Não. Para mim, ele tem culpa, assim como os governadores têm, prefeitos têm, eu coloco aí até mesmo Congresso tem também, e a sociedade como um todo. A gente subestimou a pandemia. A gente foi para a rua em outubro, novembro, fazer campanha. Veio uma inovação. Também tem coisa que é meio que imponderável, ou talvez a gente tenha sido muito otimista. Veio uma nova cepa agora, que não dá para tirar também a culpa disso, porque essa nova cepa ela é mais agressiva, está pegando gente mais jovem, está sendo muito dura. Então, assim, eu acho que a gente errou como nação, como sociedade. E é claro que o grande líder da nação é o presidente da República, ele com certeza é quem mais errou, né? Mas eu acho que... E, Milton, você tem toda a razão. Principalmente, eu acho que aí onde ele é o maior culpado, porque eu acho que em termos de aglomeração, tratamento da pandemia, corrupção com dinheiro público na compra de equipamento, de hospital de campanha, vários governadores, prefeitos erraram. Inclusive, o governador do Rio foi afastado, o secretário de Saúde do Rio foi preso. Né? Não dá para falar que a culpa também não é deles. Agora, se a gente tivesse vacina, como outros países estão tendo, e isso sim eu concordo 100% contigo. A proliferação dessas novas cepas, que é plural, não só tem uma só, né, já são mais de uma, é consequência da falta da vacinação precoce lá atrás. Sim, sim. Não, eu concordo plenamente contigo. E nisso sim eu concordo também que o Bolsonaro é um dos grandes culpados. Nisso talvez ele seja o culpado, né, na verdade. Aí eu concordo contigo. E aí, Sandro, até volto aqui à questão do impeachment que você trouxe. Né? Muita gente pergunta, mas você é a favor, contra o impeachment e tudo mais. Sei até que você não perguntou isso, mas eu viria hoje 3 razões... Não quis te pôr em saia justa, mas eu queria perguntar. Não tem problema não. Mas tem 3 casos aí, pelo menos, que eu vejo a possibilidade de um impeachment. Mas, para mim, os 3 casos precisam de mais esclarecimentos ou avançar dos fatos para que eu considere que faz sentido votar a favor de um impeachment. O primeiro deles, que muita gente esqueceu, é o uso da ABIN para proteger o Flávio Bolsonaro. Esse, inclusive, a gente fez requerimento de informação, está investigando o caso. Esse é muito grave, porque é o uso do Estado, da máquina do Estado, para interesse próprio. Tá? Esse poderia ser um motivo de impeachment. O segundo motivo de impeachment seria o ponto que o Milton trouxe, a questão da pandemia. Quão culpado é o Bolsonaro nisso tudo? Né? E aí, o que eu defendo hoje em relação a esse tema é a instalação de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, ou uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que analise as responsabilidades desse tema. Bolsonaro,
Pazuello, governadores, quem quer que seja punido. E se for o Bolsonaro também. Estará um impeachment sem antes de analisar essa CPI ou outra análise que seja feita para apurar os fatos, talvez seja precipitado, a não ser que a gente já tenha mais provas. Mas sou super favorável a instalar uma CPI para apurar isso. E o terceiro item é o orçamento. E aí também, mais uma vez, vai depender. O orçamento, quem aprovou o orçamento foi o Congresso, não foi o presidente. Agora, se ele não vetar ou não achar uma solução que não implique num crime de responsabilidade, ele vai ter que responder por isso. Então, eu vejo essas três possibilidades. Tem outras tantas que tem 70 processos de impeachment contra ele, mas assim, essas, para mim, são as que têm mais embasamento ou que teriam mais embasamento se os fatos forem comprovados ou forem adiante. Eu também acho. E tem essa narrativa de a culpa é do STF. Não, é dos governadores. Não, é do presidente. E cada um tem uma narrativa com base nos fatos da ótica que ele enxerga. Então, agora nós vamos entrar de STF. Tá? O STF, sim, deu uma manifestação lá atrás de que a questão do lockdown era responsabilidade, por ser local, dos governadores e dos prefeitos. Então, nós vamos entrar agora na PEC, para a gente falar da questão do STF, que eu não sei, você tem orgulho do seu STF? Acredito que não, né? Então, assim, o STF também não é esse bumbum de bebê que fede, mas todo mundo gosta, né? É diferente. O pessoal já não está muito feliz com o STF. Vamos falar da sua PEC um pouquinho e a responsabilidade que você acha que o STF também tem nessa situação que a gente se encontra agora. O que você acha? Falar sobre a pandemia e o STF, quando o STF decidiu, na verdade, para mim, ele decidiu duas coisas. Uma coisa que era meio óbvia, que deveria estar, e não deveria precisar ter o STF decidindo, porque se o presidente tivesse sido mais correto no tratamento da pandemia, o que ele teria feito? Decidir, olha, vamos criar um colegiado com governadores, secretários de saúde, tudo mais, para a gente definir quais são as boas práticas no tratamento da pandemia. Porque o que eu concordo com o STF é que não dá para definir uma política nacional. Não dá para fazer isso. Pensa só, a gente tem realidades diferentes em cada estado e cada município. Cada estado e cada município, até mesmo às vezes cada bairro, né, tem uma realidade diferente. Então, se você quiser aplicar uma política, agora é lockdown no Brasil todo, ou não tem lockdown no Brasil todo, agora pode escola, não pode escola, pode comércio, não pode comércio. Eu acho que não dá para fazer isso em nível nacional. E eu acho que foi um pouco isso que o STF tentou pacificar. Precisava ter feito isso? Talvez não, mas também talvez não, porque se o presidente tivesse definido essas regras do jogo já desde cara com os governadores e prefeitos, talvez o STF não precisasse ter feito essa intervenção, que deu margem para o Bolsonaro dizer, eu não tenho culpa de nada, que agora é com o governador. Que não é verdade também, porque não foi essa a decisão do STF. Então, eu acho que assim, até a culpa do STF é de intervir em temas que não seriam responsabilidade do STF. Intervir. E outra coisa, né? Aí entra aí as pautas ligadas à corrupção. O STF muda de opinião a cada 2 meses, praticamente, ou 2 anos. A própria prisão em segunda instância, ele definiu, eu não lembro a data agora, acho que foi em 2017 ou 2016, que poderia começar a condenação após a segunda instância, ou seja, a pessoa poderia ser presa se condenada em segunda instância, no colegiado, e aí ano passado mudou de novo. Ano retrasado, né? Mudou de novo. E aí daqui a pouco muda um ministro... Ele decide e interpreta ao bel prazer do rei e dos amigos do rei. Exatamente. A boa e velha convivência. Chega ao ponto do STF legislar, criar ficções jurídicas para justificar algumas situações. Tá? A última decisão do Cássio Nunes lá, sobre a questão da prisão em segunda instância, e que contou com o apoio do Bolsonaro, pelo amor de Deus. Total. O que é aquilo? E, Sandro,
Agora mesmo, o caso do Lula, eu vi até que alguém aqui perguntou. Cara, é absurdo. Vamos considerar que você goste do Lula e acha que ele é inocente. Você tinha que estar reclamando do STF também. Por quê? O STF decidiu há 3 anos que o Lula deveria ser condenado. E agora decidiu, 3 anos depois, que não, que o Sérgio Moro era parcial. Então, assim, o Lula, então, ficou 2 anos preso à toa. Eu que acho que o Lula deveria estar preso ainda até hoje, que acho que o Lula é corrupto, roubou e tudo mais, eu estou indignado com a decisão de hoje. Mas quem defende o Lula deveria estar tão indignado ou mais com a decisão de 3 anos atrás. Porque, o que mudou? Fatos novos? Não tiveram fatos novos. Porque o que eles estão argumentando, inclusive, disseram que não usaram as mensagens hackeadas, né, do celular do Sérgio Moro. Porque não poderia usar. Porque era ilegal. Só que usaram. E aí você fala o seguinte, olha, eu não posso usar uma prova porque ela não... não, porque tem um problema aqui de jurisdição. Tem um problema aqui de... não, isso aqui não deveria estar em Curitiba, devia estar no Rio, ou deveria estar em Brasília, está em outro lugar. Tá bom, mas você pode usar uma prova hackeada, que nem comprova nada, né? Então, assim, o STF decide, como vocês falaram, ao seu bel prazer... Os argumentos que ele quer. E a sua conveniência. Não pode, gente, não pode. Outra coisa absurda, ministro do STF virou superstar, virou estrela. Ministro do STF em outros países não tem Twitter, não tem... não podem ficar falando na rede social, dando opinião sobre os casos que estão legislando, decidindo. Até eu estou falando aqui, legislando, né? Não deveria legislar. Sabe o que eu acho mais absurdo, Ganime? Até para a gente entrar, senão vai dar o tempo que você tem que ir para outra live, a gente não vai explicar a sua PEC. Sabe o que eu acho mais absurdo? Se você pegar qualquer país decente, o STF é uma corte constitucional. Ela só define questões constitucionais. Ela não vai julgar caso Lula, ela não vai julgar caso de Cunha, ela não vai julgar esses casos. Uma corte constitucional é para definir se uma lei é constitucional ou não. Se você pegar a corte americana, esqueci o nome da Suprema Corte americana lá, isso. Se você pegar a Suprema Corte americana lá, você vai olhar que ela tem aí mais ou menos, num ano todo, 1.000 processos, 1.000 e poucos processos, que tem polêmica, tem discussão pública com a sociedade para definir se aquilo é constitucional ou não. Você pega uma STF aí que tem 100.000 processos para eles julgarem. Aí eles escolhem, esse aqui é conveniente eu julgar, eu vou liberar o Lula. Esse aqui é conveniente aqui, eu vou arquivar o processo do Flávio Bolsonaro. esse aqui é interessante aqui, eu vou fazer isso. Esse é o STF de hoje. É ministro que vai em live para expor sua posição. Peraí, mas e a imparcialidade? O cara expõe sua posição lá. Você vai lá e faz a petição com base na posição do cara. O cara não é imparcial mais. Então, assim, o STF daqui, não estou falando dos ministros em si. Não vou entrar nesse mérito. Eu estou falando de estrutura, do método orgânico que existe ali dentro do STF. Estrutural, não orgânico, estrutural. O STF, como ele é estruturado, como ele é previsto na Constituição, como ele se funda, é uma porcaria. Eu não concordo com o modelo do STF. Então você quer derrubar o STF? Não, o STF tem que existir. Mas ele tem que seguir um padrão onde ele só trabalha com base na constitucionalidade e em processos de repercussão nacional. E não do caso X ou do caso X. Como que acontece lá nos Estados Unidos? Você tem um processo, você faz uma suscitação de constitucionalidade naquele processo. Ele vê se aquele processo tem uma previsão constitucional, só aquele trecho daquela constitucionalidade vai para o STF para ser analisado. Mas espera aí, por exemplo, a pena de morte é constitucional ou não? Então, ele vai analisar se pena de morte é constitucional ou não. Ele não vai analisar o processo do fulano que matou. Ele vai analisar pena de morte é constitucional ou não. Entendeu? O Brasil não é assim. O estrutural do STF no Brasil hoje é uma palhaçada, é uma vergonha. Fala da PEC. Não, Sandro, você tem toda a razão, e eu vou além, tá? O STF, lembrando que a gente tem na Justiça Federal, né? Tem o juiz
que é o caso do Sérgio Moro, né, para exemplificar. Tem o colegiado, que é o Tribunal de Justiça, que são desembargadores, geralmente são 3, se eu não me engano, né? Sandro conhece melhor do que eu não sou advogado, não. Eu conheço melhor do que eu. Depois você tem o STJ, que seria a terceira instância. No Brasil, você tem uma quarta instância ainda, porque o STF, além de tratar das matérias constitucionais, serve ainda como uma quarta instância, que é um absurdo. Então, eu concordo 100% contigo. Não deveria chegar esse tipo de tema ao STF. O STJ deveria tratar e acabou. Sim. É constitucional? Ok. Inclusive, deveria ser para tratar, o STF, quando tratasse, temas que tivessem validade. Então, por exemplo, você poderia até usar um exemplo prático, um caso real, para pedir interpretação ao STF. Sim. Mas que isso servisse de... tem até um termo que eu esqueço o nome, né, que Parâmetro. servisse depois... Jurisprudência, parâmetro? Gerasse jurisprudência. Tem um termo técnico para isso, mas geraria jurisprudência. Modulação dos efeitos. Exatamente. Para todos os outros casos parecidos. E não para, não, eu estou julgando o Lula, estou julgando o Aécio Neves. Não, nada disso, está julgando. E esse é outro ponto também. O foro privilegiado também vai para o STF. Então, eu, como parlamentar, dependendo do crime que eu possa cometer, iria para o STF. Não deveria. Primeiro, a gente acha que deveria acabar com o foro privilegiado, ou ser muito restrito. Talvez aí o presidente da República, né, o presidente das casas e tal. Então, tem alguns países que têm foro para 5 pessoas. No Brasil, acho que são 60 mil pessoas que têm foro privilegiado. Uma vergonha. Uma vergonha. E outra coisa também que é um problema no Brasil, que é mais difícil de corrigir ainda, é a nossa Constituição. Então, o Sandro falou, tem muita matéria que vai para o STF, mas a nossa Constituição ela é tão grande, tão pesada, que quase tudo vira tema constitucional, que é outro absurdo também. Não estou defendendo, pelo contrário, hoje até participei de um debate bem interessante de manhã, que a gente faça agora uma nova Constituinte, ou nada disso, que eu acho que não é o momento para isso, seria um grande risco, até para a democracia. Mas eu acho que a nossa Constituição gera também muito problema nesse sentido. A PEC, infelizmente, Sandro, ela não trata nenhum desses temas diretamente. Por quê? Porque é muito mais difícil. A gente teria que mudar o nosso Código de Processo Penal, teria que mudar várias questões. A gente está tratando, dentro desse contexto, a gente não pode mais permitir que a qualidade do judiciário, no caso do STF, seja do jeito que está. E é isso que a PEC está tratando. Eu estou atacando o problema dos ministros. E não são os ministros no sentido de que eu acho que todos hoje são péssimos ou nada disso. A gente está resolvendo 3 problemas, na verdade. Um deles é o fato de que hoje o ministro tem um mandato, entre aspas, vitalício. Que ele vai lá, trabalha... O ministro Cássio Nunes Marques foi indicado recentemente pelo presidente Bolsonaro. Se ele ficar até o final, ele vai ter 28 anos ainda como ministro. O Gilmar Mendes, para mim, é um dos piores que tem, se não for o pior, ele tem mais 10 anos ainda de mandato, né, de atuação. Olha só, mais 10 anos o Gilmar Mendes fazendo aberrações contra o Brasil. E assim por diante, Dias Toffoli é novo também, e assim vai. Então, o primeiro item que a gente trata é criar um mandato, dar um prazo para isso. Isso é perfeito? Não, não é. Tem desvantagens também. Por quê? Qual é a vantagem do mandato vitalício? Porque o ministro ele se torna um pouco menos dependente daquele que o indicou e do jogo político, quando o mandato é vitalício. Porque ele está lá, beleza, agora estou lá para sempre. Só que, por outro lado, é o que a gente falou. Você vai ter 28 anos de Nunes Marques, 10 anos ainda, sem falar os que já passaram, do Gilmar Mendes. Então, assim, a gente faz com que também o ministro ruim não fique ali por tanto tempo, né? Então, é um mandato de 12 anos que eu estou propondo. Pode ser mais, pode ser menos, pode ser 10, pode ser 8. Tem gente que fala, não, tinha que ser 5. Por que eu propus 12 anos? Por conta da questão da independência que eu falei, geralmente um presidente fica no máximo 8 anos no mandato. 12 anos é mais do que 8 anos do presidente da República e é mais também do que o mandato de um senador da República.
Então, era um período que eu achei que era grande o suficiente para ele ter uma certa autonomia, que eu acho que é importante, mas não grande o suficiente para ele se sentir rei e ficar ali para sempre, né, com mandato praticamente vitalício. A outra questão é a qualidade de quem pode ser indicado. E aí isso é uma discussão polêmica, né? Não tem resposta pronta. Tem gente que defende concurso público, tem gente que defende que seja eleição, tem gente que defende vários modelos. Eu estudei, para tudo isso que eu estou falando, eu estudei outros países também. Né? Eu, minha equipe, a gente estudou outros países e a gente propôs uma solução, pelo menos para discutir. Então, assim, não é uma solução perfeita, até porque qualquer projeto de lei, PEC, né, qualquer proposta legislativa, ela é o início da discussão. E dentro do Congresso ela vai ser discutida e aprimorada. Às vezes piorada também, mas ela deve ser melhorada. Então, nesse sentido, a PEC é para iniciar a discussão. Então, eu propus que a pessoa tenha que ter carreira no judiciário como ou juiz ou promotor. Esse foi um debate até que a gente teve. Tem que ser só juiz, tem que ser só promotor, tem que ser desembargador. E, se eu não me engano, devia ter aberto aqui a PEC, a gente colocou um segundo nível, não pode ser qualquer juiz, não pode ser qualquer promotor. Então, tem uma qualificação e tem que ter um prazo mínimo de carreira também e uma formação. Né? Então, e uma formação. E eu acho que, no caso dos advogados, tem que ter uma experiência grande como advogado e tem que ter mestrado também na área. Tudo isso é para ser discutido. Mas o que a gente quer? Qualificar. Hoje é notório saber jurídico. Então, se o presidente da República disser que eu tenho notório saber jurídico, e a sabatina do Senado ela é totalmente pro forma, protocolar, não serve de nada, só para vocês entenderem os dados, a sabatina do Senado ela não recusa ninguém desde 1890, mais ou menos. Eu não lembro se era 95 ou 85. Ou seja, 120 anos, mais 120 anos, que nenhum ministro indicado pelo presidente da República é recusado pelo Senado Federal. Não serve para nada. Quem faz é o Senado, mas eu estava lá no Senado para acompanhar a sabatina do Cássio Nunes Marques. Foi ridículo, foi vergonhosa. Não era sabatina aquilo ali. Era todo mundo elogiando, todo mundo falando bem dele, todo mundo ali já no conchavo que queria ter com ele. É bem assim. E então, agora vão ter mais duas indicações ainda, né? Tem mais duas indicações. Tem mais um ponto que a gente muda também, que também não acho perfeito, Sandro, Milton, não é perfeito, mas é uma proposta de tentar mudar. O presidente não, o governo do PT, né? E aí não é só porque é o PT, é porque é o mesmo governo, ele esteve à frente do governo por 13 anos. Né? Foram 8 anos do Lula, mais 5 anos da Dilma, e poderia ser mais 8 anos da Dilma, 16 anos no final. O PT indicou 9 dos 11 ministros que estavam em um determinado momento. 9. Bolsonaro poderia acontecer a mesma coisa. Né? Vamos supor que o Bolsonaro seja reeleito, depois ele eleja o substituto dele e iria nomear, provavelmente, grande parte dos ministros. Não dá para ficar assim. É muito poder na mão de uma pessoa só. E diferente do presidente, que tem poder por 4, 8 anos, ou no máximo, se ele conseguir eleger alguém, o ministro fica ali por 28 anos, como Cássio Nunes Marques. E tem muito poder o ministro da STF. Inclusive, tem muita decisão que eles dão numa canetada, de forma monocrática. Não dá. Então, a gente está propondo algo que eu acho que é complexo, que eu não sei se é o melhor modelo, eu falo isso com toda sinceridade, mas que é para propor uma discussão sobre isso, que sugere um rodízio em quem indica. Tribunal de Contas é assim. Tribunal de Contas tem indicação do presidente, ou no caso, se for municipal, do prefeito, tem indicação da Câmara. E a gente está propondo mais ou menos isso para o ministro. Então, a indicação é: o presidente indica, acho que 2, os próprios ministros indicam também, e o Congresso também indica. E aí vai revezando nessas indicações. Que dessa forma a gente evita a concentração
num único grupo político. A indicação do Congresso é melhor? Não, não é. Pode ser até pior do que a do presidente. Mas ela não segue, pelo menos, a mesma doutrina ideológica, mesmo grupo político. Você tem um revezamento de forças no poder ali do Supremo. Então, essa é a proposta. Você vê que ela não trata das causas maiores, que eu concordo que foram aquelas que você trouxe no início, que seriam as mudanças mais estruturantes para o STF. Mas ela trata, pelo menos, de quem está lá, da qualidade de quem está lá. Bem assim. Ó, e eu vou te falar uma coisa. Eu assino embaixo em cada um desses termos e sempre que eu puder, eu vou estar aqui divulgando isso aí. Às vezes eu fico chateado porque o brasileiro, ele não gosta muito de entender política. E é por isso que, às vezes, a gente tem que encarar cada coisa lá dentro. Você vê o cara fazendo cada atrocidade e a gente não começa a entender. A gente tem que analisar os pontos positivos e negativos. Em alguns a gente discorda de muitos pontos do Paulo Ganim, isso aí a gente sabe, o Ganim discorda da gente, isso é democracia, mas tem vários pontos que a gente concorda. Eu concordo que o mandato de STF não tem que ser vitalício. Eu concordo que tem que ter alternância de poderes para escolha. Então, o presidente entra, se o presidente fazer, como se diz, uma dobradinha ali, ele fica um ano depois, reelege, 8 anos. Aí, depois, ele coloca alguém indicado por ele, que entra e depois reelege. Ele ficou 16 anos no poder. Em 16 anos no poder, dependendo da situação, ele quase preencheu o STF inteiro. Ele aparelhou o sistema todo. Sem esquecer, Sandra, a influência para a indicação também do próprio STJ, tem a questão da PGR. Então, assim, você concentra, né, na mão de uma pessoa só muita coisa e que acaba, né, no caminho aí se perdendo em benefício próprio, muitas das vezes. Né? Ó, deixa eu só fazer um comentário aqui com o Licar Portes aqui, ó. Bolsonaro tem razão, sempre. Cuidado com isso. Ó, eu votei no Bolsonaro, tá? Não sei se o Ganim votou. Votou nele no segundo turno, Ganim? Eu votei no Bolsonaro, tá? Só que, cara, no segundo turno eu votei, né? Eu questiono. Quando ele erra, eu critico. Quando ele acerta, eu elogio. É simples assim. Eu não tô nem aí para quem é o presidente. Eu tô importando para que o Brasil dê certo. Se o Bolsonaro saiu na rua e xingou fulano de tal, isso não me importa, desde que ele esteja fazendo um bom trabalho. Agora, quando ele erra, cara, eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu não tenho político de estimação. Eu acerto e... Ganime, nós já discutimos sobre pautas aqui? Nós já não entramos em embate? Ou você preferia que eu ficasse só te bajulando? Não, o Ganime é o cara, ele acerta tudo. Não. Eu, de vez em quando, a gente entra no embate aqui. Não, Ganime, você está errado. Então, isso é política, isso é democracia. Ô, Ganime, eu até brinco com o seguinte, a gente não pode tratar a política como time de futebol, tá? Tipo um Fla-Flu aí, eu sou Fla e até acabar. Mas o político a gente tem que tratar como quem trata o time de futebol. Se vai bem, aplauso. Se vai bem mal, se vai mal, tem que chamar atenção, tem que levar para o canto de parede e dizer, olha, acorda aí que não é assim que funciona, não. É isso aí, é isso aí. Não, e tem uma coisa também que eu acho que é importante, até a forma como você critica, né? E isso vale para o time de futebol também. Quando a gente erra, eu acho que tem que vir. Eu, inclusive, às vezes eu fico chateado com pessoas que têm meu contato, meu celular, meu WhatsApp, e vão criticar na rede social sem antes entender comigo. Então, eu acho que assim, a crítica ela é sempre importante, até porque eu sou sujeito a erro também, como qualquer político. Né? E não só erros, como divergências, né? Como vocês falaram. A gente pode discordar de alguns pontos, mas eu acho que vale a pena sempre, peraí, o Paulo não faria isso, ou o Paulo deve ter alguma razão para votar dessa forma. Vou lá entender. Né, de forma respeitosa, sempre a crítica. Isso que vocês fazem, né? Que vocês sempre trazem um debate respeitoso em relação aos temas que a gente discute. Muitas vezes a gente não concorda, mas não quer dizer que por isso que eu sou o vilão da história, vocês são. Não, pelo contrário, cada um defende aquilo que acredita. Né? E assim, as pessoas às vezes me perguntam, mas, cara, eu acho que eu sou bolsonarista, petista, direitista, extremista, eu sou tudo que tiver de ista, eu já fui xingado aqui. Lulista. Somos dois. Por quê? Porque eu bato em cima da seguinte tecla.
Em um momento eu já achei que eu fosse direita, mas hoje eu falo que eu não sou direita de jeito nenhum, nem esquerda. Eu olho a pauta com independência. Sabe o que eu acho, Gani? A partir do momento que eu me defino, eu sou de direita. Se tiver uma pauta da esquerda que é boa, e eu falar que eu apoio, eu sou traidor. Essa é a narrativa. Então, se eu falar, não, eu sou de esquerda, assim, e alguém vai lá e vota numa pauta do presidente que é boa, todo mundo vai ofender o cara. Então, eu aprendi uma coisa. Depois de um certo momento, depois que eu comecei a participar da política efetivamente, dando minhas opiniões, eu olho o fato. Eu nem olho quem é o cara. Então, é uma coisa que eu acho engraçado. Quando eu fui tratar do 14º, né, que era uma pauta que eu defendo e defendo muito ainda, porque as outras pessoas tiveram ajuda, eu defendo o 14º, eu chegava e falava, não, o Paulo Paim abraçou. Mas PT, meu amigo, é ficha limpa, velho. Ele é ficha limpa. Então, assim, eu não olho o que ele é. Qual partido? Eu olho a pessoa e o ato ali. Eu analiso por atos. Aí depois, você pega e põe na balança. A maioria dos atos são bons e a maioria dos atos são ruins. Por quê? Porque todo mundo vai errar uma hora ou outra. Isso é fato. Agora, a partir do momento que todas as pautas que o cara põe lá, por exemplo, o presidente, se ele errar em todas, meu amigo, você vai reeleger ele? Não. Se ele acertar em todas, você vai tirar ele? Não. Ah, mas se ele for de esquerda e você é de direita? Ah, mas se ele for de direita e você é de esquerda? Não tem dessa. Entendeu? Então, hoje, eu sei que talvez você tenha o seu posicionamento. Hoje eu aprendi a ter essa liberdade de consciência para falar, essa pauta é boa. É da esquerda, mas eu gosto. É boa, eu vou defender. Essa pauta é da direita. É boa, eu vou defender. Então, hoje eu tenho essa linha aí, que é uma linha, assim, complicada demais de você porque você vai tomar bordoada dos dois lados. Isso é complicado. Você vai tomar pancada dos dois lados. Mas é minha convicção. Eu já deixei, assim, eu acredito nisso, nisso e nisso. Eu vou defender isso, isso e isso. Independente pela ideologia. Sandro, eu me digo de direita e não tenho nenhum problema com isso, mas isso não quer dizer que eu não vá ou não possa concordar ou atuar junto com deputados ou políticos ou partidos de esquerda. Até mesmo ontem, na sessão do plenário, a gente estava votando junto com o PT. E o deputado Henrique Fontana, que é alguém até que eu tenho uma ótima relação, mas a gente costuma se alfinetar no plenário porque a gente discorda muito. Ontem a gente estava concordando o tempo todo. Mas isso não faz com que eu seja de esquerda por conta disso. Não, porque em alguns momentos as nossas visões vão convergir. Né? Então, acho que não tem nenhum problema quanto a isso. E eu não vejo um problema eu me dizer de direita. E agora, é claro, concordo com você. É mais fácil, porque às vezes eu sou cobrado quando eu estou junto com alguém do PT ou do PSOL, alguma coisa, que as pessoas falam, tá ali, virou de esquerda e tal. Mas eu acho que isso é até uma forma da gente melhorar a educação política do brasileiro, falando as coisas como elas devem ser. Olha, eu acredito nisso, 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 nisso. Não quer dizer que eu não possa me relacionar ou não possa concordar, às vezes, com alguém que eu discordo. Hoje, no debate comigo mais cedo, de manhã, estava o ex-senador Cristóvão Buarque, que foi candidato à presidência da República em 2006, se eu não me engano. Eu votei nele em 2006. Ele era do PDT, um partido que eu discordo totalmente. Mas eu votei nele por quê? Porque dentro dos candidatos ele defendia uma pauta que eu acho que para mim é fundamental, que é a educação. E o Cristóvão Buarque sempre foi um cara que defendia muito a educação. E hoje no debate a gente estava falando sobre reforma política, e até falamos também sobre reforma administrativa, tributária e tudo mais. Cara, a gente concordava 100%, ou 99%. Por quê? Tanto ele, que é uma pessoa que está na política há mais tempo que eu, quanto eu mesmo, nós evoluímos. Né? E hoje, ele que era um cara, já foi do PT, já foi do PDT, hoje está no Cidadania, se eu não me engano, mas ele evoluiu que eu digo não necessariamente, não quero ser arrogante e dizer que estar convergindo comigo é evolução no sentido de estar melhor, mas evolução no sentido de ter mudado de opinião, né? Ele mudou de opinião, e hoje o PT, por exemplo, é contra a reforma administrativas ou outros temas ligados a ajuste fiscal, e o Cristóvão Buarque é favorável. Né? Então, e ele era um cara de esquerda, sempre foi, mas não necessariamente eu vou discordar dele por conta disso. Senhores, eu preciso realmente ir. O papo tá bom, passou na hora, né? Pois é. Ô, mas Gani, obrigado mais uma vez. Só quero te agradecer, viu?
Obrigado. E nós vamos ter outros bate-papos aí. Se Deus quiser, ainda vamos apoiar vários projetos juntos aí. Se Deus quiser. Vamos sim. Tá? Obrigado por compartilhar. Eu vou te mandar um material aí sobre a PEC. Se puder também divulgar aí para o pessoal, vai ser legal para dar apoio também à PEC. Vamos fazer um abaixo-assinado. Vamos sim. Vamos. Eu te ajudo a divulgar. Pode deixar. Beleza. Tá? Abraço, valeu, obrigado. Abraço aí para todo mundo aí. Tchau, tchau, gente. Até mais. Pessoal, a gente teve uma live hoje. Hoje, como eu disse, a live trataria dos dois assuntos. Da nossa preocupação que teve com o 13º por causa do orçamento. A gente falou isso no começo. E também a gente queria tratar dessa pauta do STF. Partiu um pouquinho do lado meio político, a gente opinou um pouco, mas isso é normal. Ninguém vai agradar os dois lados. Normal e necessário, tá? Normal e necessário. O meu posicionamento é bem claro, bem definido com relação ao que eu defendo. O Milton também tem um posicionamento dele e às vezes a gente até foge um pouquinho. Mas foi uma live bem construtiva, foi uma live onde a gente pôde estar debatendo aqui com vocês um pouco do conhecimento político que vocês têm que ter para 2022, tá bem antenados. Não é não, Milton Antunes? Despede aí para a gente ir embora. Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês, sempre muito bom estar a gente juntinho aqui, aprender, né? Eu estava aqui ouvindo bastante hoje, eu gosto sempre de ouvir o Ganime. O Ganime é um cara muito inteligente, volto a dizer, e a gente já está cansado de saber. Nossas opiniões, quando divergem, pessoal, é aí quando começa a entrar a maturidade. Você saber que até certo ponto você tem que respeitar a opinião do outro. É aquela questão de, né, o meu direito acaba quando começa do próximo. Então, isso é importante, isso é aprendizado. Como a Jennifer falou aqui mais cedo, né, quando é que a gente recebe o diploma aí pelas aulas, né? Mas é isso, é um aprendizado diário, e isso vai servir, inclusive, principalmente, para 2022, a gente tomar uma decisão mais consciente, tá? E deixar de colocar no outro a responsabilidade daquilo que eu reclamo hoje. Milton, meu irmão está falando qualquer hora vai ir em João Pessoa, ele mora em Natal, vai em João Pessoa tomar um café contigo. Gente, obrigado. Milton Antunes, muito obrigado. Olha, é isso, pessoal. Se a gente não conhecer de política, eles vão conhecer e quem vai pagar aí R$300 no botijão de gás é você. Tá? Então, você acha que isso não interfere na sua vida? Você está redondamente enganado. Tem um monte de gente que vem encher o saco aqui, fazer mimimi, a hora que a gente está fazendo política. Aí a gente vê, a hora que a gente vê pessoas como essas, enchendo o saco e conversando, não sei o quê, a gente vê que a gente está ferrado mesmo em 2022. Enquanto essas pessoas não sabem nem usar um computador em um comentário, imagina o que essa pessoa vai fazer na hora do voto. Isso me preocupa. Mas está valendo. Obrigado, Milton Antunes. Obrigado a todos e tamo junto. Parabéns para todos vocês que ficaram até o final. Vocês são demais. Abraço, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau.